Nesta edição, o noticiário político-policial está repleto de novidades para todos os gostos, desde os advogados do vigarista cachaceiro de 9 dedos até o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, passando pelo STJ. A vacina de Oxford está na corda bamba. E uma vacina de Bill Gates contra a poliomielite provoca surto de paralisia infantil no Sudão. Olá, eu sou o Cláudio Lessa, falando de Brasília. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, disse que o Brasil vai zerar a tarifa de importação de 400 mil toneladas de arroz até o fim do ano. O presidente da Associação Brasileira de Supermercados esteve hoje com o presidente Bolsonaro e com o ministro da Economia, Paulo Guedes, para explicar os motivos do aumento de preços nos produtos da cesta básica, como o arroz e o feijão. Segundo João Sanzovo Neto, presidente da Abras, a elevação dos preços se deu por 3 razões: queda de produção na safra, o aumento da exportação por causa da valorização do dólar e o aumento do consumo interno. O presidente Jair Bolsonaro está avaliando zerar o imposto de importação dos produtos da cesta básica depois que as mercadorias sofreram uma forte alta nos últimos dias. Uma voluntária do Reino Unido apresentou o que foi chamado de uma reação adversa grave depois de tomar a vacina de Oxford. Com isso, a empresa AstraZeneca suspendeu a fase 3 dos estudos com o medicamento. O Brasil foi informado na noite de ontem. Os 5.000 voluntários testados no Brasil se encontram nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro. Segundo os especialistas na área, agora vai ser preciso esperar o posicionamento oficial do Comitê Internacional de Pesquisadores, que deverá fazer uma inspeção no local onde é produzida a vacina de Oxford. A partir daí, o órgão dará o parecer final sobre a continuidade ou não dos estudos em todo o mundo. O comitê é formado por cerca de 10 pesquisadores internacionais que atuam de maneira independente e não estão envolvidos com a produção da vacina. Eles se mantêm no anonimato para manter a isenção e a independência em relação ao processo de avaliação. Fontes ligadas ao assunto, no entanto, disseram ao jornal britânico Financial Times que os testes poderão ser retomados já na semana que vem. Enquanto isso, uma semana depois de a Organização Mundial Sem Noção declarar que o continente africano estava livre do vírus da poliomielite, ela foi forçada a admitir a ocorrência de um novo surto no Sudão, diretamente relacionado a uma epidemia contínua provocada pela própria vacina no Chad. O Ministério da Saúde sudanês informou à OMS no dia 9 de agosto sobre o problema, segundo a própria organização admitiu num relatório publicado em 1º de setembro. O escândalo internacional está sendo devidamente abafado porque envolve nomes importantes, como o do bilionário Bill Gates, da Microsoft, que também investe em vacinas experimentais contra a peste chinesa, como eu lhe contei aqui ontem. Bill Gates, por meio da Fundação Bill e Melinda Gates, financia um consórcio denominado Iniciativa Global de Erradicação da Polio. No momento, por causa desta vacina oral aplicada com o vírus vivo, mais de 1 dúzia de países africanos lutam contra surtos de pólio em seus territórios, incluindo Angola, Congo, Nigéria e Zâmbia. É mais uma bola fora da inacreditável Organização Mundial Sem Noção. E para desespero de Joãozinho Tranca-Rua, o desgovernador de São Paulo, 442 dos 645 municípios do estado de São Paulo não registraram mortes por causa da peste chinesa nos últimos 7 dias. A Polícia Federal marcou um golaço hoje contra a pedofilia com a Operação Desvelado, que investiga pessoas envolvidas em compartilhamento de imagens pornográficas envolvendo crianças e adolescentes. O resultado foi alcançado por meio de cooperação policial internacional para a repressão à exploração sexual na internet e ao estupro de vulneráveis. Por meio da investigação cibernética, a PF teve êxito em identificar o responsável por estupros gravados e exibidos na rede mundial de computadores.
é um brasileiro que mora em Araçatuba, no estado de São Paulo, com aproximadamente 50 anos de idade, solteiro, com uma filha e um neto. O fórum que ele criou na Deep Web, a web profunda, além de outras plataformas, já eram conhecidos das polícias de diversos outros países. Foi a união de esforços internacionais que propiciou a revelação da identidade do verme pedófilo, assim como o nome da operação, Desvelado, que significa revelado. A publicação de imagens de pornografia infantil rende 3 a 6 anos de prisão. O estupro de vulneráveis prevê de 8 a 15 anos de cadeia. E da criminalidade grotesca eu passo para a criminalidade cheirosa, de terno e gravata, geralmente importados. Ou do crime raiz para o crime Nutella, se você preferir, embora os dois tipos sejam igualmente perversos e quase sempre irreparáveis. O destaque é da Operação Esquema S, que tem origem no ex-presidente da FEComércio do Rio de Janeiro, Orlando Diniz, que teria desviado 151 milhões de reais do Sistema S, ou seja, Sesc e Senac, além da FEComércio, a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Rio de Janeiro. Esse era dinheiro tomado à força da folha salarial dos empresários do comércio a título de contribuição social compulsória. E veja bem, são 151 milhões sem contar os outros 204 milhões que ainda estão sendo investigados. As estrelas do show são os advogados do vigarista cachaceiro de 9 dedos, o peixe ensaboado Cristiano Zanin, e Roberto Teixeira, o amigão do ladrão. Os mandados envolvem também os escritórios da mulher de Sérgio Cabral, Adriana Anselmo, do advogado facilitador de decisões no TCU Tiago Cedrais, filho do sinistro Haroldo Cedrais, do Tribunal de Contas da União, e César Asfor Rocha, ex-sinistro do Superior Tribunal de Justiça. Zanin e Teixeira são os principais alvos da investigação, que envolve estelionato, tráfico de influência, exploração de prestígio, corrupção ativa, corrupção passiva, lavagem de dinheiro, organização criminosa, sonegação fiscal e peculato. Se você já ouviu falar em peculato, mas não sabe exatamente o que significa, peculato é o crime de roubo de dinheiro público. Cristiano Zanin, o peixe ensaboado, e Roberto Teixeira, o amigão do ladrão, eram os comandantes do núcleo duro da organização criminosa, segundo os investigadores. Zanin foi delatado por Orlando Diniz por fazer o meio de campo entre ele e o atual presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, o comunistinha de boutique Felipe Santa Cruz, que foi delatado por pedir e receber 120 mil reais em propina num contrato sem a prestação de serviços. Segundo Orlando Diniz, o dinheiro era para a campanha dele de reeleição à OAB do Rio de Janeiro em 2014. Na delação, Diniz engrenou uma segunda e afirmou que o comunistinha de boutique Felipe Santa Cruz tem um projeto político partidário e quer se tornar governador do Rio de Janeiro. Se ele um dia for eleito, vai receber a tornozeleira de quem? Porque no Rio, você sabe, os governadores não passam a faixa, eles passam a tornozeleira. Outro enrolado na operação da Polícia Federal é Frederic Wassef, o advogado do presidente Jair Bolsonaro, que teria recebido pelo menos 2 milhões e 600 mil reais do esquema de Orlando Diniz na FEComércio. Mas a coisa não para por aí, não. Tem também o advogado Eduardo Martins, filho do presidente do STJ, Humberto Martins, pago para, abre aspas, influir em atos praticados por ministros do Superior Tribunal de Justiça, fecha aspas. O jovem advogado foi contratado pela mísera quantia de 5 milhões e 500 mil reais para influir nas decisões do STJ durante apenas 4 meses de trabalho, entre fevereiro e maio de 2014, o que é um crime de exploração de prestígio. E também para repassar dinheiro ao ex-presidente do STJ, César Asfor Rocha. No total, o pequeno Eduardo recebeu quase 43 milhões de reais de Orlando Diniz. Para resumir uma longa história, faziam parte do núcleo duro dessa organização criminosa Orlando Diniz, Marcelo Almeida, Roberto Teixeira, Cristiano Zanin, Fernando Argrives, Vladimir Espíndola, Eduardo Martins, Ana Tereza Basílio, José Roberto Sampaio, Adriana Anselmo e Sérgio Cabral Filho, além de outros que ainda estão na geladeira.
Na tentativa de 5 segundos de fama, os picaretas esquerdoides da OAB disseram que a operação, abre aspas, é uma tentativa de criminalização da advocacia, fecha aspas. Na esfera do Distrito Federal, a Polícia Civil do DF abriu uma operação que tem como alvo Valdetário Monteiro, que até julho deste ano era o chefe da Casa Civil do desgovernador inganês Cerveró Rocha. O problema aqui é com as licitações de merenda escolar na rede pública de ensino, algo que previa 94 milhões de refeições por 375 milhões de reais. Pessoal da Secretaria de Educação e empresários são suspeitos de conluio para fraudar as licitações. 26 mandados estiveram sendo cumpridos hoje aqui no DF, além de São Paulo e no Piauí, a referência familiar do desgovernador. Agora veja só que bacaninha. A 6ª turma do STJ mandou soltar todos os traficantes presos em regime fechado no estado de São Paulo, condenados a 1 ano e 8 meses pelo chamado tráfico privilegiado. Quando a quantidade de droga apreendida não é muito grande, o condenado é réu primário com bons antecedentes e não integra organização criminosa. 1.018 homens e 82 mulheres foram soltos. Os sinistros do STJ ainda resolveram proibir que pessoas condenadas nessa categoria futuramente sejam presas no regime fechado. A decisão abre espaço para que os demais estados façam o mesmo, inundando a praça de traficantes de drogas. No país do é assim mesmo? É assim mesmo. A senadora capixaba Rose de Freitas, figurinha carimbada que apresentou uma PEC permitindo a reeleição de Davi Batoré Alcolumbre à presidência do Senado, anunciou hoje a saída dela do Podemos, partido que é contra a recondução de Batoré na mesma legislatura, e abriu um processo de expulsão da senadora pela iniciativa que ela teve contra a orientação do partido. Segundo o senador Álvaro Dias, já que Rose de Freitas tomou a iniciativa de desocupar o beco, o processo de expulsão da figurinha carimbada não faz mais sentido e será encerrado. Ah, e mais uma coisinha. Um serviço de utilidade pública, de esclarecimento à população. Devemos continuar com álcool gel, mas com Alcolumbre só até 31 de janeiro de 2021. Até a próxima.